pessoal! A gente está começando toda quinta dia de live de hoje com a conselheira Lucila França. Bem-vinda, Lucila. Obrigada. A Lucila é presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização aqui do CREFOMO 6 e o motivo da gente conversar com ela hoje é referente a algumas publicações que o pessoal que acompanha a nossa fanpage deve ter visto aí em relação a reuniões com os fonoaudiólogos, duas delas que aconteceram em Uberlândia, que é a cidade onde a Lucila reside, e a Lucila que deu norte para o pessoal nessa reunião. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como o Conselho pode auxiliar o fonoaudiólogo nas questões profissionais, as dúvidas que vocês têm em relação a assuntos que estejam interferindo na valorização profissional de vocês, no trabalho de vocês diário mesmo. Aí a Lucila está aqui para a gente poder conversar um pouquinho e contar para a gente como que foram essas reuniões, como que aconteceu. E aí, Lucinha, enquanto o pessoal vai chegando, quero aproveitar para convidar todo mundo para responder a pesquisa, o perfil da atuação fonoaudiológica na sexta região, que a gente abriu essa pesquisa já tem um tempinho, isso, né, Lucila? A gente já falou dela aqui algumas vezes. E ela é muito importante para ajudar o Conselho a nortear as ações que o 7º colegiado vai fazer daqui para frente até o final da gestão, que é 2019. Então, Lucila, para a gente começar, a gente já tem aqui algumas pessoas online. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas reuniões, contasse mais ou menos como elas aconteceram e a partir do que? O que chegou para aqui para a COF, que é a comissão que você preside, que deu a finalização, finalizou essa questão com essas reuniões. Então, boa tarde a todos. Essas reuniões, elas partiram de uma demanda dos profissionais lá de Uberlândia e região, que eles tinham algumas dúvidas, algumas angústias em relação à desvalorização da profissão. E aí eu fui percebendo através da fala deles, algumas denúncias que chegavam até a Comissão de Orientação e Fiscalização também, a necessidade de uma reunião, de reunir mesmo o grupo. A gente percebia falas separadas, isoladas, em que o grupo não estava encontrando um momento de se reunir. E o que eu percebi também, nós da comissão percebemos, é que esses profissionais, eles traziam demandas distintas. Então, por exemplo, profissionais que atuavam na área de medicina, que atuavam em clínicas e em empresas de medicina do trabalho, tinham algumas queixas em relação à desvalorização. Profissionais que trabalhavam ou prestavam serviços em empresas de home care, atendimento domiciliar, tinham outras demandas. E aí nós tivemos a ideia de estar proporcionando ao profissional essa reunião para que eles tivessem esse momento deles de conversar, de discutir, de colocar suas angústias. Então o conselho ele foi como se fosse um intermediador para que esses profissionais conseguissem se reunir, decidir o que eles podiam fazer dentro ali da região, da cidade, para valorizar o trabalho deles, para eles serem melhor reconhecidos pelas empresas, pelos empregadores, pelas instituições que trabalham. Então foi interessante porque a partir dessas duas reuniões, os profissionais acabaram criando um grupo, e trabalhando essa valorização eles próprios. Então eles mesmos delimitaram o que seria importante para ter essa valorização. Lucila, eu queria só perguntar para o pessoal, porque a Rafaela deixou uma mensagem aqui falando que parece que o vídeo não está rodando. E aí quem estiver assistindo, a gente tem algumas pessoas online, eu queria que vocês falassem se está funcionando mesmo ou não e sugerir para a Rafaela atualizar a página dela, que pode ser um problema lá por onde ela está assistindo. Não sei se ela está assistindo pelo computador ou pelo smartphone. Mas se vocês puderem falar, senão a gente inicia novamente a live se tiver com problema de transmissão. Mas pra gente aqui tá parecendo que tá tudo ok, Ok. Então a gente vai prosseguindo e se por acaso vocês notarem que tem alguma coisa diferente, avisa pra gente, tá? E aí, Lucila, essas reuniões você disse que partiu que depois gerou-se um grupo de fonoaudiólogos, Isso é muito importante para que eles possam também trabalhar em conjunto do conselho, Lucila? Que a gente tem toda a questão legal que respalda o fonoaudiólogo, que o conselho pode intervir nisso, se for preciso, mas que essa união do grupo, também é muito importante.
O objetivo também dessas reuniões foi a aproximação dos profissionais com o conselho. Os profissionais precisam entender que o conselho, ele é o órgão que protege, que ampara, ele está aberto para o profissional. Ele é o órgão que ajuda, auxilia. Então, toda vez que o profissional tiver dúvidas em relação a resoluções, código de ética, orientações, tiver algum problema, né, tiver alguma angústia em relação ao exercício da profissão, o conselho é o órgão que ele deve procurar. E aí a gente achou interessante o conselho estar buscando isso, ele estar indo ao profissional para fazer esse contato, fazer essa aproximação. E através disso, nós conseguimos essa união dos profissionais mesmo. Então, a demanda acabou partindo deles mesmos, né? Essa necessidade da reunião, eles pediram que o conselho participasse. Então, eu creio que surtiu um efeito positivo. A gente deixa aberto aí para o pessoal das outras cidades também, né, Lucila? Entrarem em contato com o conselho pela fiscalização, que é a fiscalização, na verdade, é o setor de orientação e fiscalização, isso. Não é só fiscalização. É a porta de entrada mesmo para esse tipo de demanda aqui, né? Que vocês entrem em contato com eles. A gente vai deixar nos comentários o telefone do setor e o e-mail, que a gente sempre fala e repete aqui nas lives, que é fiscalização, sem cedilha e sem tio, @crefono6.org.br. Mas a gente digita e deixa no finalzinho da live para vocês pegarem tudo. Lucila, a gente sempre fala nas palestras, nas reuniões, a gente sempre fala a função do conselho, a diferença do conselho, né, das atribuições de conselho regional, conselho federal, sindicatos. A gente não tem nenhum na sexta região no momento, né? E também das associações e sociedades, os outros órgãos que podem ter ligação com a classe. Mas eu queria que você, não todos, porque é realmente muito amplo falar em que o conselho pode respaldar, mas no caso, né, dessas reuniões que aconteceram em Uberlândia, você já falou um pouquinho, mas em quais assuntos o conselho pode dar esse apoio legal para o fonoaudiólogo? Então, toda ação que englobe o exercício da fonoaudiologia, o órgão responsável por orientar, por estar amparando o profissional é o Conselho Regional da região, né? Do local onde o profissional resida, tá? Nós sabemos que em relação a ações trabalhistas, valores, pisos salariais, estão mais pertinentes aos sindicatos. Infelizmente, aqui em Minas, nós não temos sindicato mais. O sindicato foi extinto e não houve a criação de outro. Mas nós temos que estar orientando que esses profissionais, em relação a dúvidas, orientações, podem procurar o conselho, tá? Então, mesmo que não seja pertinente ao conselho, envie e-mail para que fique documentado e aí nós vamos responder esse e-mail o mais breve possível. O pessoal mandou alguma pergunta aí, Jennifer, que eu não estou conseguindo ver daqui? Não? Lucila, tem mais alguma coisa que você queira deixar para o pessoal? Algum convite, alguma coisa? Então, o convite que a gente faz e pede, né, é sobre o questionário, para que vocês possam preencher o questionário. Novamente eu vou repetir, né, o que a Isadora já colocou no início. Por que é importante, gente, preencher esse questionário, os fonoaudiólogos preencherem? Para nós termos a noção de onde o profissional está, o que mais está precisando naquela região, qual é a área de atuação daquela região, para que nós possamos fazer um cronograma, porque no conselho nós fazemos um planejamento de cronograma, né, um cronograma mesmo planejado, para que tenhamos ações naquelas regiões, que tipo de ação aquela região está precisando mais. Então, se o profissional não chegar até o conselho, não nos trouxer essas informações, não tem como nós fazermos esse cronograma tão assertivo. Então, para que isso aconteça, a gente faz novamente esse pedido, preencham um questionário, nos passem essas informações que são muito importantes para nós, ok? É isso mesmo, gente. Queria pedir para vocês likes, porque eu tô vendo que vocês estão participando, mas não deram like ainda na live. E se vocês gostaram e gostam dessa ação que a gente faz, né, Lucila, toda quinta-feira aqui na fanpage do Conselho, compartilha com os amigos de vocês, porque é uma forma da informação chegar ao maior número de pessoas possível.
né? A gente está falando aqui sobre essa parceria do profissional com o conselho, quando vocês compartilham também as coisas que a gente publica aqui na fanpage ou mesmo no nosso site, nos nossos veículos de comunicação, ajuda também que a gente chegue ao maior número de pessoas possível e todo mundo vai ter acesso à informação, isso é muito importante. Então quero agradecer a Lucila pela live de hoje, foi uma live mais leve, bate-papo, um bate-papo, e queria pedir para você sugestão de temas também, qualquer coisa que vocês quiserem ver discutido aqui, ou por um conselheiro, ou por um fonoaudiólogo fiscal aqui da sede, ou às vezes por um colega de vocês que a gente possa convidar mesmo, né, para falar sobre alguma atuação dele naquela área. Se vocês tiverem sugestão de área que vocês querem ver discutidas aqui, ou temas dentro disso que a gente conversou aqui com a Lucila hoje, pode deixar nos comentários que a gente filtra e vai dando a resposta para vocês e fazendo as lives conforme for possível. Então, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou aí com a gente durante esse tempo e convidar vocês para a semana que vem estarem aqui online com a gente de novo. Obrigada e boa tarde.